Tudo é possível ao que crê. Olha que afirmação forte, né? Vinda da Bíblia. Mas assim, o que será que ela significa na prática mesmo? Vamos explorar um pouco uma visão sobre isso hoje? Uma frase que mexe com a gente, sem dúvida. Exato. E a nossa conversa vai focar na parte final de uma ministração do pastor Eli Silva. Isso foi num culto do dia 6 de julho de 2025, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Hum, E o centro da mensagem é justamente essa passagem de Marcos 9, sabe? Do jovem possuído e da fé que, segundo o pastor, pode destravar o impossível. uma passagem bem conhecida e poderosa. Pois é, então, a nossa ideia aqui é, assim, analisar os pontos principais dessa parte final do sermão, ver os erros que ele diz para a gente evitar, os acertos para praticar e como cultivar essa fé que transforma, né? Pelo menos na visão que foi apresentada ali. Perfeito. É um tema bem interessante para a gente aprofundar. Vamos lá, então. O ponto de partida, que o sermão mais bate na tecla, é essa frase de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele coloca isso como, tipo, uma promessa central, sabe? Quase uma chave mestra. Exatamente. E ele já começa apontando o que seriam os erros, né? Aquilo que impediria a gente de viver essa promessa. O primeiro é curioso, limitar o poder de Deus. Limitar Deus, como assim? O sermão faz um contraste interessante. Pega a fala do pai do menino, né? Se tu podes fazer alguma coisa, como se a dúvida estivesse na capacidade de Jesus, Ah, sim. mas aí Jesus responde virando o jogo. Se tu podes crer, quer dizer, a questão não seria o poder de Deus, que é infinito, mas a nossa capacidade de acreditar. A nossa falta de fé, ou a nossa visão limitada, é que criaria a barreira, entende? Ah, entendi. Quer dizer, a perspectiva ali é que o se, a condição, não está em Deus, mas na pessoa que busca. Precisamente. Essa é a leitura apresentada. E outro ponto que o sermão coloca como erro é tratar a fé só como um sentimento. Sentimento. Tipo, hoje eu tô com fé, amanhã não. Isso, a mensagem bate muito na tecla de que fé é uma decisão, é uma postura, sabe? Uma escolha ativa de acreditar, mesmo que os sentimentos digam o contrário ou que as circunstâncias sejam ruins. Então seria algo que a gente exercita conscientemente. Exato. Uma disciplina quase. E tem mais um erro que ele mapeia, bem ligado àquela situação dos discípulos, né? Que não conseguiram expulsar o demônio. Sim, o que seria? A negligência da oração e da consagração. Consagração no sentido de dedicação, de preparo espiritual mesmo. Jesus depois fala que aquele tipo de problema, aquela casta, só sairia com oração e jejum. Entendi. Ou seja, a falta de uma vida espiritual, assim, mais disciplinada, seria um impedimento direto para ver o impossível acontecer, segundo a mensagem. Ok, esses foram os obstáculos, os erros apontados, mas imagino que o sermão não pare por aí, né? Deve indicar também um caminho positivo, os acertos. Sim, sim, com certeza. Ele aponta alguns caminhos. O primeiro passo seria reconhecer a própria limitação, a necessidade de ajuda. A humildade, então. Isso, a humildade do pai do menino quando ele fala, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, é vista como um exemplo. E isso inclui também a importância da comunidade, de buscar apoio, orar uns pelos outros, Faz sentido essa questão da humildade e de não estar sozinho. E qual seria o próximo passo nesse mapa? buscar a Deus como prioridade número um. O sermão lembra daquele princípio, buscai primeiro o reino de Deus. Ah, sim. A ideia é que, se você prioriza a conexão com Deus, lendo a palavra, orando, participando da igreja, as outras coisas meio que se alinhariam, ou Deus traria solução. Entendi. A ordem das coisas, né? E imagino que um ponto-chave seja a base dessa fé, certo? Onde que a gente firma essa fé, decisão? Exatamente. Esse é o terceiro acerto. Crer com base na palavra de Deus, nas promessas que estão lá, e não tanto nas circunstâncias que a gente vê. Mesmo que tudo pareça contrário. Mesmo assim. O sermão até cita o caso do apóstolo Paulo, que tinha lá o espinho na carne, né? E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Quer dizer, às vezes a solução não é tirar o problema, mas dar força para passar por ele. A fé se manteria firme na suficiência de Deus, baseada no que está escrito. Entendi. É uma fé ancorada na promessa, não no resultado visível e imediato. Isso. Certo.
E como que o sermão sugere aplicar isso tudo no dia a dia? Como viver o impossível na prática, então? Olha, a mensagem dá algumas dicas práticas. Primeiro, cultivar uma fé constante, É, certo? Tipo, se posicionar acreditando, mesmo quando vem a pressão, o desespero, é visto como uma disciplina mesmo. uma atitude contínua. Isso. Segundo, ele fala da importância de declarar a fé com a boca. Sabe aquela ideia de crer no coração e confessar com a boca para a salvação? A mensagem aplica isso para outras promessas também. Falar aquilo que se crê, com base na palavra. Essa da confissão verbal é bem forte em algumas linhas, né? E teria mais algum elemento prático? Sim, o último seria a perseverança. Não desistir, sabe? Ah, persistência. Exato. O sermão usa o exemplo de Abraão, que esperou muitos anos pela promessa se cumprir. A ideia é, mesmo que demore, mesmo que a resposta não venha logo, continue crendo, continue firme na promessa, confiando que Deus age no tempo dele. Entendi. É um chamado para não desanimar no meio do caminho. Exatamente. E para concluir essa parte do sermão que a gente analisou, a mensagem termina com um chamado forte, né? Para que as pessoas não só acreditem, mas para que elas vejam o resultado dessa fé, para viver o sobrenatural e até fazer obras maiores que as de Jesus, como ele mesmo prometeu. Isso mesmo. É um chamado bem ousado. E o que fica muito forte depois dessa análise é essa ênfase toda na fé como uma decisão, sabe? Como ação. Orar, jejuar, declarar, perseverar. E não só como um sentimento que aparece e some. É uma perspectiva diferente. Pois é. E aí fica a reflexão, né? Se a fé é apresentada assim, como uma ferramenta que a gente pode manejar com a nossa vontade, como isso poderia mudar a forma como alguém encara um obstáculo que antes parecia impossível de superar? Uma ótima pergunta para a gente guardar e pensar a respeito. Olha, se essa nossa conversa trouxe alguma luz ou perspectiva interessante sobre esse material, considere se inscrever no canal e deixar um gostei. Isso ajuda bastante a gente a continuar com essas análises. Com certeza. E por hoje é isso. Até o nosso próximo encontro.